Boa tarde a todos, me chamo Luana Guaranha e sou da 27ª Região Tradicionalista da cidade de Nova Petrópolis. Como então sugere o tema, o uso da vestimenta em diversos momentos, eu trouxe aqui alguns momentos relacionados à igreja e à religião. Dando início, falo sobre a vestimenta do padre, que era uma batina comprida até a canela, sempre sem ressaltar as curvas do corpo, porque era um sinônimo da igreja, era um sinônimo de respeito. Também da mesma forma, o sobretudo, também na cor preta. O padre então era representado pela cor preta, também longo até o chão. Diferenciando do padre o seminarista, que era então o estudante do padre, na cor cinza. Essa aqui é uma batina, também toda abotoada. Tem o sobretudo do seminarista, que eu não tenho a peça aqui, mas ela é do mesmo formato do sobretudo do padre, só que na cor cinza. Aqui então são duas peças que são chamadas de colarinho romano. Hoje, provavelmente o que deu a origem no nosso linguajar gaúcho, a gola de padre, que a gente usa nas nossas pilchas ainda. Na cor cinza, a do seminarista, na cor preta, a do padre. Sempre tinha essa diferenciação por causa da hierarquia da época, né? A época do século passado, isso. A época do século passado, então até os anos 30, essas peças aqui. Aqui então a gente tem uma batina que é um pouquinho mais recente. A casula era uma peça trabalhada em bordados, né, muito estampada em figuras sacras, né? Essa peça aqui ela não está mais em uso, ela foi substituída pela estola. Hoje a estola também é um pouquinho diferente dessa aqui, ela é mais comprida, um pouquinho mais larga, também com figuras sacras, o Divino Espírito Santo, as cruzes, né, representando sempre a divindade. Aqui algumas representações de alvas. Essa peça se chama uma alva, ela era usada pelo padre por cima da batina em momentos que ele estava exercendo a função de padre, ou também era usado pelo coroinha, o ajudante do padre, né? Geralmente crianças, meninos que ajudavam o padre. Também os detalhes eram rendados, né? Muito delicados, num tecido bem simples e levezinho. Aqui então, já passando para os fiéis, né? Essa aqui é uma peça que foi usada pela primeira aia, né? Que teve na minha comunidade, então, uma das primeiras aias. Ela é uma peça simples, lisa também, bem delicadinha, e o que representa também que a aia poderia ser uma criança menorzinha do que a gente tem hoje. Hoje as crianças já são um pouquinho maiores. Aqui é uma peça de batismo, onde ela é uma peça neutra, né? Reparem que ela não representa muito ser de menino ou de menina, porque naquela época eles não tinham tantas condições financeiras, então era passado de irmão para irmão e, consequentemente, até de vizinho para vizinho. Essas aqui são da década passada, né? Do século passado, desculpa. Ali por 1930, e aí as finais aqui, a masculina, depois que eu vou falar, é um pouquinho mais recente, né? Final de 70. Olha, sim, foram todas recolhidas da comunidade da minha cidade lá. O ano certinho eu não consigo te dizer, mas por volta de 30, 35, por aí. Aqui então passamos para um vestido de senhora. Ele já era um vestido bastante sofisticado, porque ele tinha botões, então tudo que naquela época tinham botões já significava uma maior classe, né? Também na cor preta, uma cor neutra, bastante chique para a época. Também na cor preta é interessante que os vestidos de casamento dessa época, alguns na minha comunidade foram na cor preta, porque era muito vivido o luto naquela época. Então, como eles não tinham condições financeiras, eles já faziam o vestido do casamento preto para que elas pudessem reutilizar depois. Então aqui, como eu tenho no meu trabalho na pesquisa,
a foto da noiva casando de preto também, né? Porque tinha-se o luto fechado e o luto aberto. O luto fechado, ele era de um ano inteiro, então podia que no meio desse um ano, se alguém mais falecia da família, emendava-se um luto no outro. E assim passavam-se anos, que às vezes as famílias ficavam de luto fechado por vários anos. Então, como não se tinha muito dinheiro, eles já reaproveitavam. Aqui é um vestido de senhora também. O tecido é um tecido poá, que a gente também utiliza hoje ainda na vestimenta gaúcha às vezes. É um vestido simples hoje em dia e naquela época era considerado muita alta classe, muita riqueza. Ele também era usado para ir à igreja, né? Porque todas essas vestimentas dos fiéis eram a melhor roupa deles e isso eles usavam nos melhores momentos. Naquela época os melhores momentos eram todos ligados à religião, pois a igreja era muito forte naquela época. Aqui então é um vestido de moça, estritamente de domingo. Vestido de domingo, então era para ir na missa no domingo e hoje parece muito simples, a gente às vezes nem usaria em casa, mas naquela época eles usavam para sair, assim, não podia, né, usar. Aqui temos também uma peça masculina, que ela é muito semelhante ao que a gente tem ainda hoje, também usado somente em momentos, né, que o homem fosse sair de casa. Quase igual ao paletó atual, uma calça social também. Ainda então completando o look das senhoras e moças que são mais de alta classe, a sombrinha era muito de bom tom. Ela é totalmente de tecido, ela não era usada como função de guarda-chuva, ela era somente para então usar para o sol e também somente por status, né? Quem tinha uma sombrinha na época, ela era muito bem requisitada na sociedade. Passando aqui para a mesa então, tem os lenços. Os lenços eles eram usados na cabeça. Muito naquela época era usado também para esconder um pouco as imperfeições do cabelo, porque não se tinha, né, recursos de beleza, mas também era usado como sinônimo de respeito, aonde as moças eram recatadas, um certo ar de, né? Os tons mais escuros eram das senhoras mais velhas, as casadas, viúvas. Os tons mais claros das moças, né? Aqui nós temos um véu, que ele era utilizado sobre a cabeça também, só que ele não foi muito utilizado porque ele era um tecido muito fino, é um tecido muito rico. Então, eram pouquíssimas as mulheres que tinham condições de ter um véu, né? Também na cor branco, significando a pureza, a paz, a divindade. Aqui nós temos o livro de cantos, que ele, não só como função do livro de canto, ele também fazia parte da vestimenta, digamos assim, pois ele completava o conjunto para se ir, né, na missa, na igreja. Os sapatos, eles são bastante couro duro, né? Diferente dos sapatos que a gente tem hoje. O salto era sempre muito grande, porque assim elas aproveitavam por mais tempo, não precisavam estar fazendo toda hora. E somente quem tinha era estritamente a alta classe, né? Não, eram poucas as pessoas que tinham, porque o calçado natural das pessoas era um calçado, se tinha, bem simples como esse chinelinho, e se não tinha, pé descalço. E as pessoas que não tinham nem um chinelinho iam pé descalço para a missa também. Um minuto? Aqui nós temos a bolsa. Ela é uma bolsinha de couro, bem simples, que levava alguns acessórios que ela tinha. O espelho também era uma coisa muito elegante. Imagina tirar uma bolsa dessa, um espelho na frente das outras mulheres, né? E acho que era isso. O colarinho? Como é que era? Ele era usado por baixo da camisa, tapando aqui o peito, né, amarrado aqui por trás, e aí vinha Isso, era pra, né? Isso, essa parte no pescoço, aqui amarrava, né, para proteger aqui e não mostrar a nudez do corpo, né?
Obrigado.